para deixar você super bem informado. Então já peço para você que está chegando comigo, por gentileza, para você deixar o like e se inscrever aqui no nosso canal, que é importante demais para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias para você ficar super bem informado. O que eu vou falar para você agora nesse vídeo é o seguinte: a prioridade para o Bahia, a gente apurou que a prioridade para o Bahia é reforçar a defesa. Nessa parada para a Copa do Mundo, o técnico Rogério Ceni vai tentar ajeitar o Bahia de trás para frente. Chegou à conclusão de que o esquadrão tem tomado gols bobos e a tendência é que chegue reforços aí para a defesa nessa janela do meio do ano. E dois nomes novamente voltam a ser especulados no tricolor baiano. Um velho conhecido que por detalhes acabou não desembarcando na Bahia, e outro jogador que tem chamado a atenção jogando aí na equipe do Curitiba nessa temporada. E Renato Gaúcho, meus amigos, está balançando no Vasco da Gama, e uma coisa tem me chamado a atenção é de que a torcida do Bahia tem falado muito em Renato Gaúcho, sabe? Como se ele fosse o salvador da pátria, como se ele fosse um cara ideal para poder treinar esse Bahia. Será que ele seria esse cara ideal? Vou responder aqui nesse vídeo, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu vou ler aqui a galera, como eu sempre digo, comenta já no começo do vídeo, tá? Para que nós possamos ler você aqui no vídeo posterior. Então, o vídeo de 8h30 da manhã, a galera já deixou alguns comentários aqui e eu vou ler os comentários aqui da galera que botou isso aqui. Jonas, eu só espero que o Rogério Ceni traga os últimos perebas, não traga, né? Os últimos perebas do São Paulo. Aí não vai servir de nada essas contratações para se juntar aos perebas do elenco. Ele deve estar com trauma, né? Vamos dizer assim, por conta da vinda do Michel Araújo e do Rodrigo Nestor, que eu acho que do Michel Araújo, beleza, mas a do Rodrigo Nestor, o Rogério Ceni deveria de alguma forma se explicar por conta dessa contratação, tá? O Thiago Underline 86, bom dia, Jonas, que Deus abençoe, meu amigo. Jonas, o cartão amarelo que o Azevedo tomou contra o Curitiba foi uma infantilidade tremenda. Meter a mão na bola num lance no meio campo que não representava perigo pro time. Vai ser uma perda lastimável, né, cara? Porque o Azevedo é um jogador de extrema importância, né? É um jogador muito importante que vai fazer falta nessa partida aí do Bahia contra a equipe do Botafogo, tá? O José Antônio Gonçalves botou aqui: bom dia, Jonas. Infelizmente eu não confio nesse Bahia. Eu vejo o Bahia perdendo todos esses jogos, inclusive pra Chapecoense. Pô, perder pra Chapecoense, cara, esquece, né? O Bavi, infelizmente, iremos tomar uma goleada. É com muita tristeza que eu falo isso. Então, José Antônio tá totalmente desacreditado desse Bahia, tá? E o Wellington Santana, ele fala aqui o seguinte: o Bahia não vai trazer nenhum jogador de destaque. Se trazer, vai ser algum jogador que esteja de graça aí no mercado. Tá complicado esse City. Cara, eu acho que isso vai mudar, tá, Wellington Santana? Eu acho que isso vai mudar porque o cenário agora é um cenário de instabilidade muito grande. É um cenário de instabilidade muito grande, eu acho que isso deve mudar. Porque, como eu disse aqui, não é uma especulação, é informação. 4 reforços pedidos pelo técnico Rogério Ceni é mínimo, tá? Mínimo, 4 reforços. A gente sabe que o Cadu Santoro já falou outras vezes de que a janela do início do ano pro Bahia é a principal janela, mas esse ano, para não correr riscos de rebaixamento, vamos dizer assim, se faz necessário correr contra o tempo e trazer reforços. E a informação que eu trago aqui para vocês é de que o Rogério Ceni ele vai começar de trás para frente, tá? E a grande questão que me chama muito a atenção do Rogério Ceni é que na cabeça dele o gol tá bem servido. Não se fala em goleiro pro Bahia nesse momento. Não se fala em goleiro, até porque o Ronaldo deve voltar, o Léo Vieira acharam que foi uma baita contratação, baita achado, né? Na minha opinião, são 2 goleiros para ser reserva. São 2 goleiros para brigar pela posição de reserva no Bahia, não para brigar pela titularidade. Eu acho que deveria chegar um goleiro contundente, um goleiro forte, um goleiro que impõe respeito, sabe? E nenhum deles, pra mim, impõe respeito, tá bom? Meu amigo, a parada que eu quero falar é o seguinte: Marco de César volta à pauta no tricolor baiano, cara. Ele que por muito pouco, informação que nós trouxemos aqui, e o Sport TV também creditou a gente, o Eric Faria, companheiro de imprensa e muito respeitado no meio, trouxe essa informação. Cara, faltou muito pouco, só não veio pro Bahia porque o Bahia foi burro de novo, porque o Bahia deixa pra concluir as negociações muito em cima do lance. O Bahia deixa para concluir as negociações muito próximo de fechar a janela e não teve tempo hábil. Evidentemente, quando você vai negociar com um jogador, você precisa ter tempo hábil, né? Para salário, bonificações, tempo de contrato, multa rescisória, e aí você tem que ter tempo, porque isso demanda dias, né? Não é de uma hora para outra. Acho que o Bahia está tão acostumado em fazer negociações a nível Ronaldo, Léo Vieira, que acho que todos os times vão falar assim: não, beleza, vamos aceitar o que vocês estão propondo. E não é assim que funciona.
E não é assim que funciona. O Marco de César volta à pauta para reforçar a equipe do Bahia a partir do meio do ano, 24 anos. Mas por que de novo esse cara? Porque, cara, o Bahia já monitora esse cara há muito tempo. O Bahia gosta do perfil desse jogador, já negociou. O jogador já deixou muito claro que naquele momento aceitaria jogar no Bahia, mas não teve tempo hábil com o Racing, porque ele tem tempo... o contrato dele vence em dezembro de 2027, então ele tem mais um ano aí de contrato, mais um ano e meio de contrato aí praticamente. Então a negociação com o atleta, ela foi muito bem encaminhada. A negociação com o jogador, ela foi cara, foi tudo muito perfeito. O jogador falou assim, beleza, eu quero ir pro Brasil, quero jogar no Bahia. Provavelmente entrou em contato com o Ramos Mingo, que deu todas as... deu ok pra ele, né? Mas a negociação com o Racing, não, ela demorou e aí a janela fechou. A grande questão é que o Racing está passando por problemas lá. O Marco de César, ele tem oscilado muito entre a titularidade e o banco de reservas. Para você ter uma ideia aqui, ó, na Copa Argentina ele não jogou, né? Na Copa Sul-Americana de 5 jogos só jogou 2. No playoff do torneio Abertura, ele jogou os 2 jogos, né? E no torneio Apertura ele jogou 13 jogos, mas nas últimas partidas ele tem perdido a titularidade aí lá no Racing, que passa assim por um problema estrutural, que passam até por problemas financeiros. E aí o atleta já deixou muito claro que quer sair do Racing para poder respirar novos ares, tá? E o Bahia, aqui no Brasil, o Bahia, e o Santos também, houve essa tentativa do próprio Santos em contratar o jogador, tá bom? Outro jogador que surgiu uma informação, e aí eu não sei, foi uma informação que saiu nas redes sociais, me perdoe, mas eu não lembro o nome do companheiro que trouxe essa informação, eu vou até procurar aqui, mas que o Jace, o zagueiro lá do Curitiba, que realmente está fazendo uma boa temporada lá na equipe do Curitiba. Inclusive o Curitiba tem boas peças, tá? Passou o Bahia até mesmo dentro na tabela ali, né? Acabou passando aqui, eu achei aqui quem é um amigo, é o Carlos Mion, tá? Não é o Marcos Mion, é o Carlos Mion. O Carlos Mion, que ele é da Rádio Cultura lá de Curitiba, e ele também tem o canal Na Rede com o Mion. Ele trouxe a seguinte informação sobre o Jace, ó. Segundo o amigo Teobaldo, será difícil segurar Jace para a sequência da Série A. A borbulha entre os empresários da bola, proposta da MLS, Bahia, Santos e mais um clube. O Coxa vai analisar as propostas. O Coxa pagou 1,5 milhões ao Operário, cara. O Jace, ele era do Operário, né? E fará 29 anos em julho. Sua grande chance de resolver a vida financeira. Em toda a carreira, o salário menor de 50 mil. No Coxa, 120 mil. Deve ir correndo aí, pensando na família dele, o zagueiro. É um zagueiro de até agora meia temporada boa, gente. Tem que tomar muito cuidado. Tá fazendo realmente uma boa temporada. Ele não é um zagueiro extremamente técnico. Vai fazer agora em julho 29 anos. Ele tem 1,92 m. Ele é um zagueiro que não considero técnico, mas de muita força física. Ele tem contrato com o Curitiba até dezembro de 2028. Só para você ter uma ideia, faz 29 anos agora, e só para você ter uma ideia, os times que ele já jogou, ele nunca, pelo que eu tô vendo aqui, nunca jogou em um time grande, em um time de massa. Acho que o primeiro é o próprio Curitiba, tá? E para você ter uma ideia, ele teve uma temporada aqui que eu tô vendo que ele ficou sem clube, cara. Na temporada de 2022 ali para 2023, ele ficou sem clube. E jogou no Operário, se destacou no Operário jogando na Série B, foi contratado pelo Curitiba, se tornou titular e tem sim chamado a atenção, mas todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Dependendo do valor, vale a pena a aposta, né? Mas coloque na cabeça que não é uma certeza, é uma aposta. É um jogador que tem 29 anos, iniciou a carreira em 2018 lá no Criciúma, passou por Capivariano, Rio Branco do Paraná, São Joséense, Deportivo Brasil, né? Aí o principal clube de camisa que ele jogou foi o Paysandu e depois agora o Curitiba, onde ele tá fazendo sim uma boa temporada, mas segundo aí companheiros da imprensa lá de Curitiba, o Bahia está de olho no zagueiro Jace lá. Dizem por aí, né, que o Renato Gaúcho seria um bom nome para poder assumir a equipe do Bahia em caso de queda do técnico Rogério Ceni. Será? Eu vou responder sobre isso. E 2 jogadores, vale o reforço, 2 jogadores que, na minha humilde opinião, chegariam para mudar o meio-campo do Bahia de patamar. São eles, Fabinho
e Gregory, 2 conhecidos já do futebol brasileiro e um super conhecido já do tricolor baiano. Beleza? Mas antes de qualquer coisa, eu peço para você que tá chegando comigo, para você deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias para você ficar super bem informado. Então, mais uma vez eu peço para você deixar o like, se inscrever e é importante que você deixe o seu comentário. Por quê? A partir de agora, em todos os vídeos, a gente vai abraçar vocês aqui no canal. Vamos mandar aquele abraço aqui para vocês no canal, por isso que é muito importante o seu comentário. Faça uma pergunta, faça uma observação ou simplesmente coloque da onde você está assistindo aqui esse vídeo, que no próximo vídeo eu vou mandar esse abraço para você. É isso que eu vou fazer agora aqui no canal. Ó. O Ruafim, ele bota, o Bahia precisa de 5 que assuma a titularidade. Aí dá para avaliar o técnico, pois se sabe que o elenco do Bahia tem muitas limitações. Sempre tem esse discurso, né, de que a gente não consegue avaliar o técnico porque o time do Bahia é fraco, não dá para avaliar o Rogério Ceni porque o elenco do Bahia é muito fraco. Gente, calma aí, pô. Calma aí. Né? O elenco do Bahia, ele pode ser fraco para você disputar título brasileiro. O elenco do Bahia pode ser fraco para você disputar título contra Flamengo, contra Palmeiras. Mas ele não é fraco para você disputar com o Orringues. Ele não é fraco para você disputar com o Remo, pô. Então, você tá vendo o copo meio cheio. Vamos ver o copo meio vazio também. Pra quem que o Bahia foi eliminado? Fala pra mim. Foi pelo Flamengo? Foi pelo Palmeiras? O Bahia foi eliminado pelo Remo, pô. O Bahia foi eliminado pelo Orringues, que nem pra Libertadores chegou. E provavelmente o Remo, eu espero que não, deva cair agora na oitava. Deu sorte, vai pegar até o Santos. É um jogo que dá até pra passar pras quartas a equipe do Remo. Então, eu não acho que o elenco do Bahia seja horrível ao ponto de não conseguir passar do Remo, horrível ao ponto de não conseguir passar do Orringues. Aí tá errado, meu parceiro. Aí tá errado. O Matheus Mendonça bota aqui, ó. 4 reforços pedidos pelo Rogério Ceni serão 4 do São Paulo. Pelo amor de Deus. Não diga isso. Eu acho que do São Paulo só tem um jogador que eu acho que seria um bom reforço aí pro esquadrão, que seria o Caleri. Eu acho que o Caleri seria um bom reforço aí pro esquadrão. Só o Caleri. Nada mais. Mais alguém aí? Deixa eu ver. Um goleiro? Não. O Rafael tá frangando muito. Lateral, zagueiro, Arboleda tá arrumando problema, né? Volante, não sei. Ferreirinha, jogando pelos lados, não sei. Também eu gosto do Ferreirinha. Mas assim, incontestável, na minha opinião, pra chegar e jogar e no Bahia é o Caleri. Toca no Caleri que é gol, né? Toca no Caleri que é gol. O nosso amigo Clóvis Carlos, abraço Clóvis, ele botou aqui, ó. Pro Bahia do Rogério Ceni não tem jeito. Se o City entregar esses reforços, o Rogério vai inventar uma posição pra cada um e depois vai dizer que os caras não se adaptaram. Botou com grande medo, meu parceiro Clóvis, da chegada do Alê Roveliz e ele simplesmente achar que o Alê Roveliz é um jogador pra jogar de lado, né? Eu tô com medo danado disso, dele achar que o Alê é um jogador pra jogar pelo lado do campo. Tomara que isso não aconteça. Tá bom? Tomara que isso não aconteça. Bom dia, Jonas. Rapaz, o goleiro argentino do Girona é uma muralha. Pega muito. 34 anos, né, cara? Que muralha, hein, o Jober? Abraço pra você, Jober da Silva Coutinho. É uma muralhaça que caiu pra segunda divisão, né, meu parceiro? Irmão, de segunda divisão, o Bahia já tá com 2 goleiros aqui. Chapecoense, né, que é o Léo Vieira que acabou de chegar, e o Ronaldo, que foi do Atlético Goianiense do ano passado. Então, calma aí, mano. Tem que chegar um cara pra jogar, um cara pra chegar e jogar definitivamente, sabe? Vamos inventar não, pelo amor de Deus, tá bom? Vamos lá nossa informação, aliás, vamos à nossa opinião e também a nossa informação aqui no vídeo dessa noite. Rapaziada, olha só, Gregory e também Fabinho, tá bom? Gregory e Fabinho poderiam ser 2 jogadores que chegariam nesse Bahia para, de alguma forma, mudar esse meio campo de patamar. O meio-campo do Bahia funcionou pra caramba. O meio-campo do Bahia, em alguns momentos, deu muito certo, mas em outros momentos deixou muito a desejar. Essa é a pura realidade. E quais foram esses momentos, Jonas? Agora, recentemente, nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, aquele trio que a gente chamava de trio de ouro. A gente chamava o meio-campo do Bahia de... Eu falei inúmeras vezes que eu considerava o meio-campo do Bahia, se não o melhor, um dos melhores meio-campos do futebol brasileiro. Falei isso aqui, gente. Falei isso aqui. Com Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Os 3 desfaleceram. Os 3 deixaram de jogar. Os 3 não conseguem mais dar um pique para um lado e para o outro. Os 3 já não conseguem mais dar um passe de 3 metros. E aí também... Como é que tu culpa? Eu culpo o treinador porque foi eliminado por times. Eu culpo o treinador pelo todo. Tá? Eu culpo o treinador pelo todo. Mas eu não culpo o treinador por conta de erros individuais, pô. Que o Bahia ele tem pecado e pecado muito, muito
por conta de erros individuais. Muito por conta de erros individuais, sabe? E aí, porra, aí como é que a gente cobra? Né? Como é que a gente cobra para que os erros individuais não aconteçam? Acaba prejudicando o todo. Mas a grande questão de que a torcida tá revoltada com o trabalho do Rogério Ceni é porque todo mundo tá olhando e tá vendo que o trabalho não tá evoluindo em nada, né? O trabalho ele só tá realmente regredindo. Essa é a pura realidade, tá bom? E aí, esses dois jogadores aqui, meus amigos, um é um velho conhecido, que é o Gregory, a torcida conhece, gosta muito desse jogador, e o outro é o Fabinho, que já deixou muito claro que após a Copa do Mundo quer voltar pro futebol brasileiro. Aí tu fala assim, Jonas, mas ele é um pereba, ele tá velho. Irmão, 32 anos, dá pra jogar ainda 1 ou 2 temporadas em alto nível. Quando você olha o Jorginho jogando ali no Flamengo, se você for olhar pela idade, você não contrataria o Jorginho. Né? Mas o Fabinho tá indo pra Copa do Mundo agora e é um bom jogador. E o Bahia tá precisando desse tipo de jogador, cara. Esse cara que impõe respeito, que, porra, usa a faixa de capitão, sabe? Esse cara que, porra, que todo mundo olha e fala, pô, esse cara, porra, sabe? Chega pra poder jogar e chega de graça, gente. Evidentemente que o salário que é pago pra ele lá no mundo árabe vai ser muito improvável pagar esse salário pra ele. Mas só que ele chega de graça. Negocia um salário com ele. Pra você pagar 1 milhão pra Rodrigo Nestor, pra Michel Araújo, 2 milhões pro Rogério Ceni, o que é você pagar 1,5 milhão pro Fabinho? Um cara que passou por inúmeros clubes grandes do mundo, né? Fez história lá no Liverpool, jogou pra caramba, tá indo pra Copa do Mundo. Eu acho que o que falta aí pra esse Bahia é jogador cascudo. Não digo jogador velho, tá? Não digo jogador em fim de carreira. O Fabinho tá longe de estar em fim de carreira. Mas pra você ter o Fabinho no meio campo, é necessário você ter um outro jogador. Não adianta tu botar 2 jogadores experientes pra jogar junto na volância, porque não adianta. Agora você tem um cara como o Fabinho e você tem um cara como o Gregory no time do Bahia, pô, irmão, né? Seria uma dupla que eu acho uma das melhores aí do futebol brasileiro. O Fabinho já passou por vários clubes, pelo Liverpool, e o Gregory é um jovem jogador ainda, também não é tão jovem, tem 32 anos. Eu achei que o Gregory era mais jovem também. 32 anos também o Gregory, né? Fez agora em março. Tinha 31, fez 32 agora dia 2 de março. Então, seria uma dupla experiente, de 32 anos, né? E aí a gente tem que pensar se é um ou outro, se vale a pena trazer os dois, se vocês consideram ou não 32 anos já um jogador em fim de carreira. O Gregory tá jogando lá no Al Rayyan, tá? Ele teve uma passagem muito boa pela equipe aí do Botafogo. Jogou também lá no Miami, lá dos Estados Unidos, lá na MLS. Passou aqui pelo Bahia, jogou aí pelo Bahia desde, se não me engano, 2018, né? 2018. E aí foi praticamente o Bahia que colocou ele pro cenário nacional, né? Foi praticamente o Bahia que colocou ele pro cenário nacional. Então, tem 32 anos. Eu jurava que o Gregory era mais novo, né? Jurava que o Gregory era mais novo, mas não é tão mais novo quanto eu imaginava. Mas o Fabinho chegaria de graça agora no meio do ano, 0,800, teria que arcar com salário, essas coisas, né? E já o Gregory, ele tem contrato aí com Al Rayyan, né, meus amigos, lá dos Emirados Árabes, até meio do ano que vem, tá? Meio do ano que vem. Provavelmente o salário dele lá nos Emirados Árabes também é muito grande. Mas a grande questão que eu falo do Bahia, que eu bato aqui na tecla e volto a bater na tecla, é a seguinte: tenta pelo menos, né? Vai lá e busca, tenta, irmão. O não é teu. Porque não adianta tu ficar tentando Michel Araújo, Rodrigo Nestor, Léo Vieira, Ronaldo, porque tu vai ouvir sim a todo instante. É isso que eu falo, um bom gestor, um bom dirigente é um cara que sabe negociar. Sabe um cara bom pra cacete? Marcos Braz. Pode falar que ele é isso, que ele é aquilo, mas o cara senta ali pra negociar, irmão. Ele enrola o cara na bandeira e daqui a pouco o cara tá se apresentando. Qual foi a grande negociação que foi feita pelo Cadu Santoro? Porque ele não tenta. Tu pode falar dos reforços que ele trouxe, mas são reforços que provavelmente não vão falar não pro Bahia nunca. O Léo Vieira, Rodrigo Nestor que estava encostado, Michel Araújo que estava encostado, o Everaldo que estava encostado, o William José que estava em fim de contrato lá na Rússia, né? Queria voltar aqui pro Brasil. O único time que teve que quis trazer o jogador foi o Bahia. Agora, qual foi a contratação que a gente fala assim, porra, que contrato... Foi tirando o Everton Ribeiro, que também era um jogador que estava em fim de contrato. O Everton Ribeiro escolheu jogar no Bahia, tá? Porque ele tinha a proposta do Grêmio, tinha a proposta do próprio Cruzeiro, do Fluminense, ele escolheu jogar no Bahia. Mas eu não consigo achar uma negociação no qual a gente possa falar assim, caramba, o nosso amigo aí, Cadu Santoro, ele fez um negócio sensacional. Não consigo ver, porque falta ímpeto, falta se colocar ali no mercado, falta pegar o projeto e mostrar o seguinte, olha só, gente, aqui, ó, tá aqui, ó, olha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é importante, isso aqui, ó, é o nosso projeto aqui do Grupo City, a gente quer que você faça parte dele, sabe? Mas não é assim que acontece, que é sempre no óbvio, que é sempre no fácil. E aí você acaba montando um time óbvio e fácil de ser vencido.
Essa é a realidade. Meus amigos, 4 reforços. Pedido do Rogério Ceni não é blá blá blá, não é chororô, é informação. O Rogério Ceni quer 4 peças para a janela do meio do ano para tentar salvar o ano do tricolor baiano. Outra informação que eu vou trazer para você é sobre Nicolás Azevedo. A parada do Bahia tá tão difícil, tá tão complicada a situação do Bahia, que o único jogador que dá vida ali, que joga, que briga, tá suspenso para poder enfrentar o Botafogo. É inacreditável, que é o Nicolás Azevedo. Então, ó, peço para você que tá chegando comigo, para você deixar o like e se inscrever aqui na Gol, que é muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento, porque tem vídeos todos os dias para você deixar para deixar você super bem informado. Tem vídeo à noite, tem vídeo de manhã, tem pós-jogo, enfim, vamos fazer pré-jogo também. Então é muito bom ter vocês aqui com a gente, tá bom? Rapaziada, os próximos jogos do Bahia são jogos ganháveis. Aliás, eu nem sei mais o que é jogo ganhável e o que não é jogo ganhável pro Bahia. Tá aqui, eu vou trazer para vocês aqui as próximas partidas do tricolor baiano. Ó, o Bahia vai enfrentar agora o Botafogo, tá? O próximo jogo vai ser agora dia 30 de maio. A bola rola às 5h30 da tarde, pela 18ª rodada. E aí, vai virar junho. Em junho, o Bahia tem uma sequência que eu não considero uma sequência horrível, vamos dizer assim. É uma sequência relativamente boa. Relativamente boa. Lógico, vai parar para a Copa, aí só volta lá para agosto, né? Tem o quê? Tem em julho, volta em julho, né? Acaba agora contra o Botafogo, e lá em junho... né? E lá em junho volta ao Campeonato Brasileiro na 19ª rodada. E aí tem uma sequência que eu acho relativamente boa, porém perigosa. Em que aspecto, Jonas? Porque essa sequência ela vai parar simplesmente num Bavi. Num Bavi. E o jogo é onde? No Barradão. Então, eu acho que o Grupo City vai dar esse respaldo para o Rogério Ceni para trabalhar na Copa do Mundo. É o segundo ano consecutivo que ele tem essa possibilidade. Segundo ano, lembrando que ano passado parou também para a Copa do Mundo de Clubes. Foi ano passado? Foi ano passado. Ele teve tempo para trabalhar e mesmo assim o elenco voltou pior. Pior no segundo tempo. Aliás, no segundo turno, né? Espero que dessa vez agora ele possa acertar, tá? Então, ó, essa é a sequência. Agora vai ter Botafogo contra o Botafogo. A possibilidade que o Bahia tem de parar aí para a Copa do Mundo, né? Vencendo, sem tomar sustos, subindo na tabela. O Botafogo não está fazendo um bom campeonato. Então, é um jogo para 3 pontos. É um jogo para 3 pontos, tá? E aí, voltando, aí tem uma sequência. Aí pega o Atlético Mineiro fora, pega o Corinthians em casa, o Fluminense no Maracanã, estaremos lá dia 29 de julho, tá bom? Depois pega o Vasco da Gama em casa, Chapecoense fora, e aí o Bavi é dia 23 de agosto. Teremos Bavi no dia 23 de agosto, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, ó, olha os times que o Bahia vai enfrentar assim que voltar. Chapecoense, lanterna. Vasco, é lanterna e jogando em Chapecó. Será que o Bahia vai ressuscitar a Chapecoense? Eu não duvido, não. Aí na Fonte Nova pega o Vasco, né? Pega o Fluminense do Maracanã, pega o Corinthians na Fonte Nova e volta a dar a Copa do Mundo enfrentando em julho a equipe do Atlético Mineiro lá na Arena MRV. Então esse é o caminho aí do Bahia, pelo menos até o próximo Bavi, que eu acho que essa vai ser a gordura que o Rogério Ceni vai ter para tentar mostrar para o grupo que esse Bahia não vai brigar para fugir do rebaixamento. Porque eu acho um absurdo esse time do Bahia ele brigar para chegar aos 45 pontos, mas tá caminhando para isso, né? Tá caminhando para isso. Para o torcedor ficar, graças a Deus que nós conseguimos aí os 45 pontos, né? Graças a Deus. Mas para chegar nisso, para voltar, vamos dizer assim, da data FIFA com bom resultado, o Rogério Ceni já botou na ponta do lápis e já decretou que precisa de 4 reforços. A gente está apurando para tentar entender quais são as posições mais carentes, mas a gente olhando esse elenco, a gente consegue ter uma noção disso, de quais são as posições que efetivamente o Bahia está precisando, né? Vamos lá, o goleiro está precisando? Cara, se for olhar mesmo, né? Tá precisando de 11. Concorda comigo? 15 para botar 5 no banco, porque o banco é fraco.
Então, se você for olhar mesmo o que está faltando para esse Bahia, né, tá faltando um goleiro? Tá faltando um goleiro. Lateral direito? Será que o Roman Gomes volta a ser o que ele foi na Argentina? Né? Meio campo? Eu acho que meio campo, se o Alexandre voltar a jogar bola, o Jean Lucas ele voltar a jogar bola, o Azevedo é um bom, falta um jogador de meio campo. Agora, não dá para contar com o Ademir pela direita, já dá para ver que o Kiko Oliveira não vai ser um jogador que vai ser protagonista. Precisa de um outro camisa 9, devolve o Everaldo, sabe? E o que eu sempre bato na tecla é que esse Bahia ele precisa de jogadores cascudos, não digo de 80 anos, num Dante da vida, mas precisa de gente cascuda, de gente acostumada a jogar, que cobre. Por isso que eu falei, vai atrás do Veiga, vai atrás do Alexander Barbosa. São caras acostumados a vencer que não se contentam com pouco. Então, meus amigos, Rogério Ceni pediu na segunda janela do ano, que é agora do meio do ano, 4 reforços, está apurando para saber quais são essas posições, mas ele bateu na mesa, né, modo de falar, e falou o seguinte, beleza, se vocês querem uma mudança, é preciso fazer uma reformulação, é preciso de no mínimo 4 reforços para posições cruciais para que nós possamos melhorar o nosso plantel. Então, a informação que eu tenho é essa, estou tentando mais informações para poder trazer para vocês, mas a ideia é que essa janela do meio do ano, diferentemente daquilo que o Cadu Santoro já havia falado, de que a principal janela do Bahia é a janela do início do ano, essa janela do final do ano, aliás, do meio do ano, ela deve ser uma janela para tentar mudar o Bahia de patamar, vai ser a última cartada do técnico Rogério Ceni para, de alguma forma, fazer com que o Bahia ressuscite, pare de ressuscitar adversários e definitivamente ressuscite dentro da competição nacional, porque é o que restou, né? O estadual já foi, a Copa do Nordeste não jogou, a Sul-Americana sequer foi para a Sul-Americana, a Libertadores caiu, a Copa do Brasil despencou, está despencando na tabela do Campeonato Brasileiro, pelo menos, né, conquistar uma vaga direta para a Libertadores. Se não conseguir, pelo menos uma pré-Libertadores, para ter gente ajoelhando aos pés do Rogério Ceni. Obrigado por colocar a gente de novo na pré-Libertadores, Rogério Ceni. Cara, a pergunta que eu faço é justamente essa. E agora, Cadu Santoro? E agora, Rogério Ceni? Qual é o caminho a ser seguido agora pelo tricolor baiano? O que vai ter que ser feito aí pelo Bahia para que as coisas possam mudar? Uma coisa é certa, meus amigos. Uma coisa é certa. Rogério Ceni, nesse momento, não cai. A informação que os amigos da Bahia estão trazendo são informações verdadeiras, segundo uma fonte da diretoria do Bahia. Nesse momento, não existe a tentativa, vamos dizer assim, não existe a possibilidade do técnico Rogério Ceni ser demitido do Bahia, tá? Então, a diretoria do Bahia, vamos dizer assim, vai dar essa oportunidade para o Rogério Ceni para trabalhar e tentar mudar o panorama com a parada da Copa do Mundo. Eu faria completamente diferente. Ao invés de dar essa oportunidade para ele, eu faria completamente diferente. Eu usaria esse tempo, para efetivamente fazer as coisas acontecer, para realmente fazer com que uma mudança aconteça. Mas o teor desse vídeo aqui, antes de qualquer coisa, você que está comigo, peço para você para deixar o like, para se inscrever aqui no canal, é muito importante para a gente, é importante demais para o nosso crescimento. Desejar uma boa noite para você. Eu acho que a derrota passou, né? Eu acho que a dor fica, mas a derrota passou. Eu quero te mostrar o seguinte. Como a gente nunca percebeu, né, que as coisas estavam caminhando por um caminho muito errado. Como a gente nunca percebeu isso. E eu fiz uma analogia, vou gravar um vídeo até lá para outra plataforma falando sobre isso, só para você entender uma parada. Veja bem. Quem era o goleiro? Assim, eu não estou falando do elenco inteiro, eu não estou falando de Everaldo, de William José, de Kiko Oliveira, não, eu estou falando só da posição de goleiro, só para você ter uma ideia. Os goleiros do Bahia era Ariel, lembra? Agora os mais recentes, tá? Danilo Fernandes, que na minha concepção foi boicotado, mas tudo bem, que dentre todos era o menos pior, né? Mas ele era uma liderança dentro do vestiário e isso incomoda muita gente. E aí você vai trazer Marcos Felipe, então eu já falei Ariel, Danilo Fernandes, Marcos Felipe. Chegaram à conclusão que nenhum desses três aqui serviam. Chegaram à conclusão que nenhum desses três servia. E aí foram lá e contrataram o goleiro do pior time do campeonato daquele ano.
só te lembrar uma parada. O Ronaldo, ele foi contratado, ele estava jogando no Atlético Goianiense, a pior equipe do campeonato naquele ano, com a defesa mais vazada daquele ano, e o Bahia foi lá e tirou o Ronaldo a pedido do técnico Rogério Ceni. Tem alguma coisa errada. Você não quer resolver o problema. Você quer tapar o sol com a peneira. Então tinha Ariel, tinha Danilo Fernandes, tinha Marcos Felipe, e aí o Ariel foi embora, né? Se eu não me engano foi devolvido para o Grêmio à época, alguma coisa desse tipo. O Marcos Felipe foi emprestado, né? E o Danilo Fernandes se aposentou. E aí chegou o Ronaldo. Porra, mas só que o Ronaldo, ele precisa ter uma sequência. O Ronaldo, ele precisa ter um substituto eventual, porque ele pode se machucar, como aconteceu. E aí o que o Grupo City faz? O que a diretoria faz? O que o Rogério Ceni faz? Ao invés de ir na base ali, ou trazer um goleiro para disputar a posição, trouxe um goleiro que, nitidamente, e segundo algumas informações de pessoas, como eu posso dizer, de dentro do Santos, amigos que trabalham ali na comunicação, o João Paulo já veio para Salvador ruim fisicamente. Eu não vou falar nem contundido, mas ruim fisicamente. E o que me passaram era de que, olha só, ele já chegou lá com problema físico. E quem recebeu já sabia disso. Quem recebeu ele já sabia disso. E aí eu perguntei, é problema físico, como eu posso dizer, de contusão? Cara, ele tem muita tem um nome que dá, gente, é pré-disponibilidade, alguma coisa dessa, de ter contusão, porque ele fisicamente ele não consegue ficar em condições. Então, o que ocasiona as lesões, as sucessivas lesões do João Paulo, segundo o que me passaram, é justamente o fato dele ter predisposição, essa é a palavra, né? Predisposição a se machucar. Aliás, o que faz com que ele tenha essa sequência de contusão é a condição física dele. O que faz ele ter essa predisposição a se contundir facilmente é porque ele não consegue ficar bem fisicamente. Isso acaba ocasionando contusão. E aí, beleza, o goleiro Ronaldo se machucou. O Ronaldo se machucou. Entra o João Paulo, esse que eu estou falando aqui, que não conseguiu ficar em um ano, quase um ano e meio, 90%, 80% fisicamente. E agora faz o quê? Bota o João Paulo, toma-lhe uma porrada. E aí você vê a inoperância, a falta de planejamento e o amadorismo quando eles olham para o João Paulo e falam, cara, não tem como a gente seguir no campeonato com o João Paulo. Não tem como. Aí o que eles fizeram, meus amigos? Vamos correr desesperadamente. Vamos correr desesperadamente porque a gente vai precisar de um novo goleiro. E aí você acha que ele foi no Neuer, que ele foi no goleiro foda para chegar e para resolver o problema? Lembra quando eu falei que eles foram no pior goleiro do campeonato daquele ano? Eles foram no pior goleiro do campeonato deste ano, que é a Chapecoense. Que chegou bem, chegou fazendo boas defesas, ao contrário do próprio Ronaldo, que chegou muito mal, o goleiro Léo Vieira chegou muito bem, mas nitidamente não é o goleiro para ser titular de um projeto tão grandioso como esse do Bahia, pô. Não é, esquece, não é. Ele não é esse goleiro. E agora, Cadu Santoro? É o que eu botei na capa do título agora. A responsabilidade cai sempre no goleiro, evidentemente, que é o cara que tá errando. Cai sempre, a derrota cai nas costas do técnico Rogério Ceni, que é o cara que senta a bunda lá na coletiva para poder dar explicações. Mas o Cadu Santoro não aparece. Quando o Cadu Santoro apareceu, ele apareceu fazendo o quê? Dando entrevista para canal de YouTube. Que em nenhum momento, com todo respeito aos amigos, eu sei que vocês foram atacados aí por um bando de idiotas, né? E ó, só mandar um recado aqui pra uma galera, ó, espetacular musiquinha, hein? Que musiquinha legal, que musiquinha maneira, hein? Admirar vindo de quem é. Admirar é do presidente, que deveria, né, assegurar a todos os associados o direito de trabalhar, mas enfim, ó, gostei da música, hein? Pode patentear. Pode patentear. E aí, meus amigos, o Cadu Santoro não se pronuncia, não dá entrevista. Ele tem que dar entrevista. Porque o Rogério Ceni não vai expor. Dá até pena do Rogério Ceni. O Rogério Ceni sentou ontem lá na coletiva e fez assim, ó, eu não sei mais o que fazer, pelo amor de Deus, me tira daqui. Eles não querem me mandar. Parece que ele tá preso dentro da caverna do dragão, aquele desenho, que ele não consegue sair. E por mais que ele fala que a multa não segura, claro, ele não vai jogar 2, 3, 4 milhões
lá no lixo, gente. Não vai jogar. Não vai jogar. Então, assim, ó, os jogadores já foram cobrados, vaiados, expostos. A torcida já foi no condomínio do técnico Rogério Ceni. Eu acho isso uma grande besteira, tá? Não pode confundir o pessoal com o profissional, a não ser que o pessoal esteja atrapalhando no profissional. Como assim, Jonas? Em que aspecto? No aspecto de que você sai à noite, chega bêbado para poder treinar e não consegue jogar e faz besteira. Né? Aí o seu pessoal tá atrapalhando no profissional. Fora isso, eu não concordo com essa parada de ter que ir na casa do cara. Não acho isso maneiro, não. Mas foi cobrado. E o Cadu Santoro, ele foi cobrado em qual momento? Em qual momento? Muito pelo contrário. Quando ele se faz presente lá nas coletivas, ninguém bota um microfone na boca dele para perguntar, cara, vai vir reforços? Vai chegar reforços? E aí eu adquiri informações, que vai ser tema do vídeo de manhã, inclusive, deixa o seu like aqui, já fica ligado que amanhã de manhã, já ativa o sininho, porque amanhã de manhã tem informação importante, de que mais uma vez agora o Rogério Ceni bateu na mesa e pediu 4 reforços. Eu só posso mudar o elenco de patamar se eu tiver, no mínimo, 4 reforços. E aí, meus amigos, ele joga a responsabilidade toda pro Cadu Santoro, ele joga a responsabilidade toda pro Grupo City. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: e aí, Cadu Santoro, e agora? O que fazer? O que fazer para não deixar o barco afundar? Porque demitir você não vai, se demitir você também não vai, né? Tem que sentar a bunda na cadeira e dar uma, vamos dizer, tem que dar uma justificativa, tem que respeitar o torcedor, que apoia, que lota incessantemente. Você precisa vir a público para falar, gente, olha só, a gente sabe, porque o que o Rogério Ceni vai falar a gente já sabe, o que os jogadores vão falar a gente já sabe. A gente quer saber de você, o Santoro, tem ou não tem dinheiro? Tem ou não tem dinheiro para poder investir? Vai com esse elenco até o final? Vai trazer reforços na janela do meio do ano? Porque você disse que a principal janela do Bahia era a janela do início do ano. E a janela do início do ano foi pífia. Nenhum jogador, na sua gestão que você trouxe, chegou para ser protagonista de nada. E mais uma vez eu pergunto para você. E aí, Cadu Santoro? Até quando você vai ficar se escondendo do torcedor do Bahia? Deixa o like aqui na Gol, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento.